Gente, meu cachorro está aqui no quarto, então caso vocês escutem um ronco, é dele, tá? Mas como ele tá dormindo aqui bonitinho, então a gente deixa, né? E não tira ele. Ai, que humilhação, sabe? Que humilhação, a Gabi tem que fazer uma parte de humilhação. Ai, semana passada foi o vizinho, hoje é o cachorro. Fazer o quê, né? Todo fim de ano traz um sentimento e uma vontade de fazer diferente, de recomeçar e fazer novos planos. A gente se enche de meta, de promessas, de planejamento e de listas mentais que a gente vai criando na nossa cabeça, tudo para construir o próximo ano, tudo para a gente ticar essa lista no ano seguinte. Mas o que está por trás dessa necessidade de mudança no final do ano? E por que a gente sente esse desejo de fazer novos planos justo nessa época? É exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Quero refletir nessa época do ano as mudanças, os planejamentos e os movimentos que a gente sente tanta vontade, tanta necessidade e tanto ímpeto de ir, fazer e se movimentar. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu quero refletir sobre as mudanças, os planejamentos e os movimentos que a gente sente tanta vontade nessa época do ano e também entender por que às vezes quando a gente inicia dezembro e novembro a gente já busca esse movimento e essa mudança tão forte. Meu nome é Gabriela Menezes, sou psicóloga guiana e bem-vindo ao canal Psique. O fim do ano representa o símbolo de morte e renascimento. Morte porque é algo que está chegando ao fim, é o encerramento de um ciclo que está se preparando para outro iniciar. E renascimento porque é justamente esse novo ciclo se iniciando, essa nova jornada, esse novo ano com novas metas, novos objetivos e uma nova vida também. Então esse final do ano ele traz esse processo, né, de mudança entre a morte de algo que já foi, já passou, e o renascimento de algo que ainda está por vir, que vai acontecer. E esse símbolo, ele traz um sentimento de transformação, de crescimento, de amadurecimento e de renovação também. Por isso que nessa época de final do ano a gente fica tão empenhado e tão, talvez preparado para as coisas que vão vir, justamente porque a gente fica com essa necessidade de crescer, de amadurecer, de fazer diferente, de corrigir os erros que a gente fez no ano anterior ou de fazer da mesma forma que a gente fez no ano anterior, coisas que deram certo. Então a gente fica com esse sentimento de querer crescer, de querer amadurecer internamente e externamente muitas vezes também. E essa energia, ela fica muito forte nesse período de final do ano, como eu falei, justamente porque está dentro do nosso inconsciente coletivo. Tem um vídeo que eu falo um pouquinho mais sobre o inconsciente coletivo, mas aqui eu vou dar um resumo. Inconsciente coletivo é como se fosse o pensamento, a cultura, os traços de toda uma sociedade. Então, dentro dessa época de ano, de perto de chegar o Natal, e principalmente no Ano Novo, a energia da sociedade, vou falar principalmente aqui do Brasil, mas fica com essa questão de renovação, são ciclos se encerrando e são ciclos se iniciando novamente. Então, traz toda essa energia de mudança, de coisas novas, de novas oportunidades, de novo ciclo, de fazer diferente, né, coisas que você já fez e de encerrar algo com alguém ou com uma pessoa, com, enfim, alguma situação que você queira. Então tá tudo parte desse inconsciente coletivo que faz com que a gente fique com essa energia. Por isso que nessa época de final de ano esse sentimento tão forte, não que ao longo do ano não tenha, mas principalmente eu percebo que principalmente nesse período
é onde fica com mais essa vontade, essa necessidade, e é quando a gente quer mudar a nossa vida em 1, 2 semanas. Mas será que criar essas metas, promessas e essas listas mentais para o próximo ano é necessário? E até que ponto isso se torna saudável ou exagerado? Planejar é uma forma de você dar direção, você dar sentido para aquele seu objetivo. Porque quando a gente planeja, a gente quer alcançar alguma coisa. Então a gente se organiza, a gente se prepara, a gente evita fazer as coisas impossíveis para justamente não ter um arrependimento. Então o planejamento, ele também serve para que a gente se prepare para esse caminho que está vindo e se prepare para esse objetivo que a gente quer alcançar. E esse movimento traz mais foco, sentido e propósito para a nossa vida. Porque para a gente chegar a um lugar, a gente tem que saber o caminho que a gente vai trilhar e a caminhada que a gente vai ter. Mas falando de pessoas, sempre vai ter o lado positivo e o negativo. E qual que é o lado negativo do planejamento? É quando ele se transforma em rigidez, controle e até desespero. A vantagem do planejamento é que a gente consegue dar uma direção. Como eu falei, para a gente alcançar um objetivo, muitas vezes é preciso planejar, se organizar, entender o que você quer chegar, onde você quer chegar, para você ter uma ideia do que é preciso eu fazer. Então essa é a vantagem de você planejar as coisas. Você evita impulsos e você evita alguns arrependimentos também. Então você tem consciência de onde você quer chegar e o que você precisa mudar para alcançar aquilo. Mas a desvantagem do planejamento é quando isso se torna um controle e uma rigidez. Que é quando você fica tão desesperado, tão focado em querer alcançar aquilo, que você esquece de deixar as coisas acontecerem naturalmente. Porque nem sempre a vida ela vai seguir de acordo com o caminho que você quer escolher, com o caminho que você quer controlar. Muitas vezes a vida vai nos encaixar em situações que a gente nem esperava, vai nos surpreender com coisas tanto positivas, mas também com negativas. Vai ter algumas pedras no seu caminho que talvez te impeçam. Mas se você não estiver preparado e se sentir leve para enfrentar esses percalços que acontecem, aí é o momento que o seu planejamento começa a se virar contra você mesmo. Porque a hora que vem o estresse, vem a raiva, vem o incômodo, porque justamente você está saindo do seu controle, você está saindo do que você planejou, porque está tudo bonitinho lá no papel, tudo anotado, o que você precisa fazer, qual passo você precisa ir, a direção que você precisa olhar, mas muitas vezes isso não acontece. E aí é o momento que a gente fica nervoso, que a gente fica desesperado, que a gente fica tenso, que as emoções acabam falando mais alto do que a gente, justamente pelo fato de que algo está saindo fora do seu controle. Mesmo com o planejamento, a vida ela não é um caminho reto. Então, às vezes, por mais que você deseje muito aquilo, você já parou para pensar se é realmente aquilo que você precisa? Porque muitas vezes aquilo que a gente deseja não é o que a gente precisa. E justamente não é o que a gente precisa naquele momento, naquela situação. Então, às vezes a gente deseja tanto uma coisa, almeja tanto uma coisa, mas quando a gente acontece, quando a gente tem em mãos, lá na frente a gente pensa, poxa vida, né? Se lá atrás eu tivesse soltado, se eu tivesse não controlado as coisas, talvez eu não estaria passando por algumas situações, talvez eu não teria me arrependido. Porque não é só no impulso que a gente se arrepende, é na rigidez também. E as metas de final do ano, ela vem com uma expectativa, vem com essa promessa, essa lista mental de o que eu quero fazer no ano que vem. Qual que vai ser a minha jornada. Só que, como eu falei, às vezes a gente quer planejar 2, 3 dias, um ano inteiro. Não tem como a gente planejar toda a nossa vida em uma semana, em um mês, em 2 dias. Então, você pode sim fazer seu planejamento, você pode querer alcançar alguma coisa, você pode organizar o caminho que você quer ir,
mas deixa isso leve, solta isso, não prende esse movimento. Deixa que a vida ela vai te encaminhando, ela vai te direcionando. Porque muitas vezes, como eu falei, nem sempre aquilo que a gente quer é o que a gente precisa, é o que a gente necessita naquele momento. Então deixa as coisas leves, deixa que o ano ele vai te mostrando qual que vai ser o movimento que você precisa. Qual que vai ser a mudança que você precisa. Porque muitas vezes a gente tem na nossa cabeça que eu vou mudar em tal ponto. Mas aí a vida vai acontecendo, os dias, os meses, e o ano vai se passando, e quando a gente percebe, a nossa mudança foi completamente diferente. Mas se a gente estiver apegado a esse controle, essa rigidez, a gente não vai permitir ter esse processo de amadurecimento, de mudança e de movimento. Que muitas vezes a gente não espera, é o inesperado. Então deixa que o inesperado venha até você, não segure isso, não controle isso. Então você pode sim fazer um planejamento no final do ano, mas permita-se a vivenciar coisas novas e sair desse seu planejamento. Uma coisa que eu aprendi há pouco tempo é que toda mudança ela vem acompanhada de algum sentimento. Seja uma tristeza, uma raiva, uma melancolia ou até desconforto. Então muitas vezes a mudança ela pode não ser fácil, mas ela é sempre necessária. Porque sem a mudança eu não me movimento. E sem o movimento eu não saio da minha zona de conforto. Porque muitas vezes tem situações na nossa vida que estão desconfortáveis, que não tá legal, que não tá satisfatório. Mas mesmo assim a gente permanece. E muitas vezes, pela essa zona de conforto, por ser algo que você já conhece, uma sensação que você já está acostumado. Então, a mudança ela é necessária porque vai fazer com que você se movimente. E esse movimento é que vai fazer com que você enxergue outras coisas, em que você possa crescer, em que você possa se permitir a vivenciar coisas novas. Aproveite essa energia de final do ano, essa energia que envolve a gente dentro do nosso inconsciente coletivo para fazer a mudança que você precisa, para fazer um movimento que você tanto busca, mas que muitas vezes você prende ou você segura. Aproveite essa mudança para encerrar ciclos antigos e iniciar uma nova versão de você mesma. Mude aquilo que está te incomodando e movimente aquilo que está parado. E não precisa ter medo do que vai vir ou do que pode acontecer. Deixa que a vida vá te mostrando as possibilidades. E aí com isso você vai escolhendo com consciência e se movimentando com consciência também, sabendo aonde você quer chegar. E não precisa ter medo dos sentimentos que vão vir junto com isso, porque faz parte da vida ter os momentos bons, os momentos ruins, a tristeza e a alegria. Mas se você ficar com medo disso não vir até você, se você ficar com medo desse sentimento, é aí que você fica parado, é aí que você não movimenta. É aí que não vem a mudança e você não aproveita essa energia, esse ciclo que está permeando essa nossa época do ano. Para Jung, o nosso inconsciente ele se comunica através de símbolos e imagens. Por isso a gente fala que com qualquer coisa a gente consegue ganhar consciência, inclusive com filmes. E isso é uma prática que eu uso muito na minha clínica com os meus pacientes, que é quando tem alguma coisa que eu gostaria que eles vissem ou trabalhasse dentro deles, eu indico sempre um filme, porque o filme consegue ter a imagem e o símbolo, às vezes, estampado daquilo que eles estão sentindo ou que precisa movimentar. Então, dito isso, tem um filme que chama Amores Verdadeiros, e é um filme que fala justamente sobre isso. Novos ciclos, novas mudanças, uma nova possibilidade de vida, um recomeço, um recomeçar, um encerramento de coisas do passado, mas uma nova versão do que você quer alcançar. Eu acho que dentro desse tema de final do ano, esse filme encaixa super bem e é muito interessante. E eu também tenho a análise psicológica desse filme aqui no canal, então se você quiser também conferir, porque está bem legal, está bem interessante. E lá eu falo sobre a mudança com consciência, porque é ela que traz o amadurecimento e a sabedoria necessária para você fazer o seu movimento e para você saber o movimento que você está fazendo. E entendam que as mudanças e os movimentos, eles não são aleatórios.
São sentimentos que às vezes está dentro da gente, está dentro do nosso inconsciente, que nos diz para fazer agora. Às vezes a gente acha que a gente não está preparado, mas no fundo o nosso consciente está preparado. A gente sabe disso, ele sabe disso. Então permita-se a viver esse sentimento, a viver essa nova experiência. Porque muitas vezes essa mudança é o nosso inconsciente tentando nos dizer que é o momento agora, é o já, é o aqui. Não é para amanhã, não é para ontem, não é para depois. É o aqui e o agora. E o final do ano, ele traz esse sentimento de deixar ir o que já cumpriu o seu papel e de abrir espaço para o novo que quer nascer. Então, se tem algo que você deseja mudar, faça essa mudança, mas faça com consciência. Porque mudança por impulso, só por fazer, ela na verdade é uma fuga. Mas a mudança com consciência, ela traz autoconhecimento de você mesmo. Então aproveite essa época e pense, o que você quer mudar? Qual coisa na sua vida não está mais satisfazendo que você tem que deixar ir? Ou qual coisa na sua vida você quer tanto que está faltando para você e você quer que chegue até você, você quer que nasça dentro de você? Então aproveite essa energia, você pode fazer esse planejamento agora, como eu falei, com consciência, trazendo essa vantagem do planejamento que é pensar, refletir, porque é muito importante a gente tomar as decisões com consciência e não por impulso ou só por decisão. Então saiba o que você quer mudar, planeje isso dentro de você, dentro do seu coração e vá descobrindo algo dentro de você. Vá deixando que esse sentimento e esse movimento afloreça dentro de você. Aí sim, você consegue fazer a mudança, você consegue fazer o movimento, você consegue virar a página e você consegue trazer essa energia de final do ano de forma positiva. O convite nesse momento pode não ser o que eu posso fazer mais no ano que vem, mas sim como que eu posso me movimentar e mudar com consciência, com sentido e com sabedoria. Seja grato pelo ciclo que se encerrou, pelas coisas que você aprendeu, pelas coisas que você viveu, que muitas vezes a gente aprende na dor, na falta, e também dê boas-vindas para as coisas novas, para o novo ciclo, para o novo você, para esse novo ano, mas também pela essa nova versão de quem você quer se tornar. Mas é muito importante você saber quem você quer se tornar, porque se você não sabe, não tem como você abrir a porta e dar as boas-vindas. Que esse novo ano que entra seja um tempo de movimento verdadeiro para você. E lembre-se que a vida ela nunca para, ela apenas muda de forma esperando que a gente se mova junto com ela. Semana que vem, no próximo domingo, vai ser o último vídeo de 2025, porque eu e a produção do WebPsique vamos entrar de férias. Mas enquanto isso, vocês podem ir acompanhando os outros vídeos que tá aqui no canal, que está bem interessante e que vai fazer sentido aí com essa época de final do ano, para vocês já se preparando para 2026. Então tem vídeo de frustração, de solidão, de solitude, tem o vídeo do filme que eu falei para vocês, Amores Verdadeiros, que também tá bem interessante. Então aí tem vários vídeos que vocês podem estar assistindo enquanto o WebPsique está de férias. E agora eu quero saber de vocês. Coloca aqui nos comentários alguns assuntos, temas, reflexões ou conversas que vocês gostariam de ver no ano que vem no WebPsique. E aí eu posso analisar todos esses assuntos e ver o que faz sentido para colocar aqui no canal e trazer no próximo ano com novas reflexões, com conteúdos bem interessantes que a gente já está preparando. Se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilha com aquela pessoa que está passando por esse processo de movimento ou que talvez precise ouvir isso para enfrentar o que ela precisa enfrentar. E que o nosso próximo ciclo no ano que vem nos traga mais clareza, leveza e autoconhecimento para a nossa jornada. Para mais vídeos reflexivos de psicologia e também análises de filmes, se inscreva no canal WebPsique. Bom final de ano para todos e até o próximo vídeo.